Uma das provas da existência de Deus tem a ver com uma coisa que se chama contingência. O que é isso? Para falar disso, a gente tem que entender uma coisa que nós chamamos essência e acidente. Então, suponhamos que algum de vocês, na volta para casa, não que eu esteja colocando um agouro, tá certo? Mas pode acontecer. Sofra um acidente. Não precisa ser nada grave, não precisa ninguém morrer, nada disso. Sofreu um acidente, sei lá, o pneu furou, alguma coisa desse tipo. Foi um acidente. Quando eu digo que alguém sofreu um acidente, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele sofreu uma coisa que foi planejada. Não, meu filho, se foi planejada, não foi acidental, por definição. O que é acidental não é planejado, não é premeditado. Aconteceu. Podia não acontecer? Claro que podia. Inclusive estava previsto para não acontecer. Mas aquilo aconteceu. As características acidentais das coisas são aquelas que podem acontecer ou não, mas elas não vão alterar o que a coisa é. Então, por exemplo, você estava aqui no Verais e vai para a sua casa, sei lá, em Moema. Veja, o fato do pneu furar no caminho não altera a natureza do carro, não altera o desejo que você tinha de ir, não altera o destino final, você não deixa de morar naquele bairro e vai morar em outro. Veja, aconteceu um acidente, uma coisa que poderia acontecer ou não poderia, mas ela não altera a estrutura fundamental. Então, o que é a essência do homem? É uma coisa que a gente chama natureza humana. O homem não tem a natureza canina, por mais que a gente tente, né? E certamente vocês, mulheres, tendem a conhecer mais pessoas com natureza canina. Então, a gente não tem a natureza canina, a gente não tem a natureza felina, a gente não tem natureza de nada disso. Nós temos uma natureza humana. Agora, se eu estou aqui com um esquimó do meu lado, eu não tenho o mesmo tipo de cabelo, eu não tenho o mesmo tipo de olho, eu não tenho a mesma cultura, eu não tenho a mesma língua. Mas, cabelo, cultura, língua, traço do olho, são características essenciais humanas ou características acidentais humanas? São completamente acidentais. Então, vamos avançar um pouquinho no raciocínio. É essencial a estrutura inteira da realidade que eu exista? Não. Eu poderia não existir e vocês continuariam existindo. O vento continuaria soprando, os mares continuariam, o universo continuaria do mesmo jeito, a Terra continuaria na sua órbita, tranquilamente. Ou seja, eu existir ou eu não existir não é parte essencial da natureza humana. É uma característica acidental da natureza humana. Deus. A existência em Deus é uma característica essencial ou acidental? Essencial. Em Deus, a existência corresponde à sua essência. Ou seja, Deus não pode não existir. Vocês percebem aonde eu quero chegar? Eu não posso não ter a natureza humana e continuar sendo gente. Isso é uma possibilidade. Por quê? Porque a natureza humana faz parte da minha essência. Se a existência faz parte da essência de Deus, isso significa dizer que não pode ter um momento em que Deus não existiu. Porque existir faz parte da sua essência. Mas, Pedro, se em Deus existir faz parte da essência, bem, se eu não estiver errado, você existe, que eu estou lhe escutando, e eu existo porque eu estou escutando você também. E aí? Esse é o ponto. A nossa existência é o que se chama existência por participação. O que significa dizer? Eu não tenho a vida em mim mesmo. Eu existo por participação na vida divina. Só Deus tem a vida em si mesmo. O que isso quer dizer mais ainda? Quer dizer que, na minha natureza, existe um coeficiente de ação que, se eu corresponder a essa ação da minha natureza, eu estou unido à onipotência. Vocês entendem isso? É porque Paulo apóstolo não quis falar de contingência na carta, mas foi isso que ele quis dizer quando ele falou que tudo posso naquele que me fortalece. É disso que ele está falando. Quando você começa a ser o que nasceu para ser, você vai participando de modo mais perfeito da vida divina que Deus quis que você tivesse. Quando você faz isso, você se une à onipotência que vivifica todas as coisas. É disso que Rafael Falcão está falando.
Essa é a razão pela qual o ódio é um movimento de afastamento e de fraqueza, enquanto o amor é um movimento de força e de aproximação. Isso significa dizer que é mais forte quem ama mais e é mais fraco quem não ama. Simples assim. Ou seja, a minha natureza, ela é feita para, pelo e com o amor.